programa a seguir é livre para todos os públicos. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, que Deus abençoe. Estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. E é um grande prazer para mim, para a nossa igreja, poder estar aqui mais uma semana falando para você, compartilhando a palavra de Deus com a sua vida. Você é precioso para a gente, mas principalmente você é precioso para o nosso Deus. Por isso que nós queremos investir um pouquinho do nosso tempo na meditação da palavra de Deus com você, numa proposta de programa que o nosso objetivo principal é dar para você, de maneira íntegra, de maneira pura, de maneira objetiva, o que nós temos de melhor para te dar, que é a palavra do Senhor. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa falar no teu coração. Estamos começando nosso programa agora. Chame a sua família, chame os seus amigos, liga aí para aqueles que estão desligados do programa, para que possam se conectar no programa e na graça e na paz que nosso Deus tem permitido que esse programa compartilhe com você há quase 2 anos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração. Vamos orar, pedir ao Senhor que venha falar conosco, venha usar esse programa para ser um instrumento da graça e da paz dele na minha vida e na sua vida. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado, Deus, por esse programa. Eu quero te pedir, Deus, que esse programa, que essa mensagem chegue, ó Deus, àquele que vai assistir, seja, ó Deus, pela televisão, seja pela internet, seja por um DVD. Enfim, Senhor, que essa palavra chegue com graça e com poder, seja na casa, seja num hospital, seja, ó Deus, num local público, ó Deus, onde essa pessoa possa estar me assistindo agora, Deus. Eu te peço que haja graça e que haja a tua paz na vida do meu amigo, do meu irmão, que está me assistindo nessa hora. Eu te louvo, te agradeço por tudo, pela oportunidade, Senhor, de comunicar o teu evangelho, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Queridos, começamos mais um programa e hoje eu trago aqui uma pergunta do nosso irmão José Silva, que mandou uma pergunta muito interessante e eu quero agradecer aos irmãos que participam do programa Graça e Paz, mandando as suas perguntas, mandando as suas colaborações, os seus questionamentos. E você também que está me assistindo agora pode participar do nosso programa, mandando para a gente a sua questão, a sua pergunta, pedindo uma explicação sobre alguma passagem bíblica, que à medida da nossa possibilidade, nós vamos estar aqui explicando para você. Né? Você pode mandar a sua pergunta para o nosso e-mail, que é programagracepaz@gmail.com, e você também pode mandar a sua pergunta por telefone. Né? Você pode ligar para o telefone da nossa igreja, que é 2522-0742. Né? Então você fique à vontade para participar do nosso programa. Você pode ligar de 8 da manhã até as 6 da tarde, que é o horário que as nossas secretárias estão lá para atender você. Vai ser um prazer receber a tua pergunta aqui e poder tentar responder a sua pergunta. Então, o nosso irmão José Silva, ele perguntou para a gente sobre o texto que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, e ele vai falar sobre João Batista, perdão. O texto de Mateus, capítulo 17, a partir do verso 9, ele vai falar, na verdade, sobre João Batista e sobre Elias, né? Mas é interessante que alguns discípulos vão entender ali que João Batista estava vindo com o espírito de Elias, e isso não fica muito claro, principalmente para o leitor, né? E é verdade que nós sabemos
que os nossos amigos kardecistas interpretam esse texto aqui, dando ele como uma referência para a doutrina da reencarnação, afirmando aqui que, na verdade, João Batista era uma reencarnação de Elias, né? Em primeiro lugar, vamos ler o texto? Vamos aqui acompanhar a leitura do nosso texto para entender o que está acontecendo aqui, ok? Então, 17, verso 9, Evangelho de Mateus, diz assim: E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Ele estava se referindo ao Monte da Transfiguração, né? A experiência que eles tiveram no Monte da Transfiguração, onde Jesus ele se transfigura em Moisés e em Elias. Moisés, o grande representante da lei; Elias, o grande representante da profecia, da ação profética de Israel, da função profética de Israel. Ele era a grande referência até aquele momento. Aí continua o verso 10. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto fizeram também ao Filho do Homem, que há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então, o que esse texto está dizendo é o seguinte, deixa eu explicar para você. Esse texto fala que esses homens estavam descendo, né, e Jesus havia falado algumas coisas importantes para ele no Monte da Transfiguração, e eles então, descendo do Monte da Transfiguração, começam uma série de questionamentos, né, e eles perguntam: por que dizem que Elias tem que vir? Por que Elias é tão importante assim? Elias exerceu uma função profética em Israel, no período do rei Acabe, e ele era um profeta que confrontava o governante de Israel. E ele anunciava a causa de Deus, ele anunciava o reino de Deus, a vinda do reino de Deus, contra as posições governamentais de Acabe, que era casado com uma pagã chamada Jezabel, né? E aqui, então, nós temos um texto muito interessante, onde, naquela transfiguração que aconteceu lá em Mateus capítulo 17, verso 1, aquele momento em que Pedro, Tiago e João viram o Senhor Jesus resplandecendo na figura de Moisés e na figura de Elias. O que significa essa transfiguração? Isso foi um ato, né, uma visão que eles tiveram, mas o significado dela é que Jesus ele reúne em si toda a lei e toda a profecia, né? Em um outro texto de Lucas, do Evangelho de Lucas, nós vamos perceber, naquela passagem do Lázaro e do homem rico, né, que o homem rico morreu e, chegando no seio de Abraão, ele fala ali com o pai Abraão, que é uma representação, na verdade, do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele conversa com o pai Abraão e fala assim: Pai Abraão, me deixa voltar na minha casa para dizer aos meus irmãos que mudem o seu procedimento para que não venham parar onde eu vim parar, nesse lugar de trevas, nesse lugar de ranger de dentes, de choro, nesse lugar de inferno. E então o pai Abraão diz assim: eles têm os profetas e a lei, que os ouçam. Ou seja, esse texto de Lucas aqui, 16, capítulo 16, na verdade, ele é um golpe certeiro, né, na coluna da doutrina da reencarnação. Eu não quero questionar aqui a doutrina da reencarnação, com todo respeito a essa doutrina, mas ela só não tem os seus fundamentos dentro da Bíblia, né? Quando você faz a Bíblia dizer o que você quer que ela diga, você está torcendo a verdade bíblica. Então, eu não quero aqui falar sobre reencarnação, não é a minha praia, não quero me pôr a falar sobre coisas que eu não creio, e não é a função desse programa.
Mas dentro da Bíblia você não tem base para isso. E aí eu posso te confirmar isso, te garantir isso. Né? Então deixa eu te explicar o que está acontecendo dentro do texto de Mateus 17. Por que eles estão achando, na verdade, segundo a leitura do nosso texto bíblico, que João Batista, na verdade, era Elias? Né? Essa é a percepção que se tem a uma primeira leitura desse texto. Muito bem, deixa eu te dizer uma coisa. Em primeiro lugar, mais uma vez, o texto não está dizendo que eles acharam isso. Essa é uma percepção que você tem quando você lê o texto. É uma percepção que você tem. Nós temos que ter muito cuidado, porque a Bíblia não se trata de um livro contemporâneo, de um livro de cultura ocidental, um livro escrito dentro dos princípios culturais da nossa época e da nossa cultura. Esse livro foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Esse livro foi escrito dentro de princípios culturais orientais. Ele foi escrito dentro de um contexto cultural, até mesmo de percepção religiosa, completamente diferente do que nós vivemos. Esse livro foi escrito quando não havia um cristianismo formatador de ideias, de opiniões, porque tudo que eu falar sobre religião com você que está me ouvindo agora, você vai entender o que eu estou falando dentro de uma pré-concepção cristã, mesmo você não sendo cristão. Mas o nosso país é um país de formação intelectualmente cristã. Então, tudo nós vamos interpretar à luz de uma percepção religiosamente cristã. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, o próprio texto, um texto que vai nos ajudar a compreender isso, é o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1, no verso 17, deixa mais claro para a gente a ideia desse diálogo. No verso 17 diz assim, falando sobre a mesma situação. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Ele está falando sobre João Batista, que ele irá, né, adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Esse texto aqui não está dando base para a reencarnação, nem o de Mateus capítulo 17. Quando eles entendem que João Batista veio no poder de Elias, eles estão dizendo o seguinte, João veio na função profética, no ofício profético de João Batista, de Elias. Ele veio exercendo a mesma função, porque você sabe que João Batista foi um profeta que veio e confrontou Herodes, confrontou a realidade, confrontava o povo. Ele era um camarada que apontava o pecado. A função de João Batista, profetizada por Isaías, era preparar o caminho de Deus com a sua profecia. João foi um tipo daquele profeta que é rejeitado socialmente porque ele fala ali verdades duras na cara daqueles que precisavam ouvir. E você sabe que os profetas que se levantam assim, eles não geram a grande admiração, né? Talvez o que nos falte nos dias de hoje sejam novos João Batistas, que preguem na profecia, no espírito de Elias. Né? A expressão hebraica no espírito significa no mesmo formato, na mesma essência. Então, a ideia de espírito no texto original aqui, tanto o grego quanto o hebraico, não está se referindo ao espírito, à parte espiritual, mas sim à essência de propósito, a essência de missão. Essa é a função. Realmente, João Batista veio no espírito de Elias. Nós usamos na língua portuguesa algumas expressões tais como presença de espírito. Quando eu tenho presença de espírito num determinado momento, que eu resolvo com facilidade ou com ousadia uma situação, isso não está dizendo que eu fui incorporado ou reencarnei num espírito tal, né, um espírito de uma pessoa ousada encarnou em mim para me dar aquela condição. Não, isso é apenas uma expressão idiomática. Então nós temos que ter cuidado.
né, para não forçar a Bíblia a dizer o que nós queremos que ela diga. A Bíblia não serve aos nossos propósitos. A Bíblia não serve aos nossos interesses. A Bíblia serve ao único propósito de honrar e glorificar o nome do Senhor, né? E eu penso que essa é a linha que nós devemos entender, né? João Batista veio, né, com uma função profética de confrontar, né? E você olha para a nossa sociedade hoje, você olha para a nossa comunidade religiosa, vamos falar assim, mais objetivamente, você olha hoje para muitos pastores que vêm para a televisão, muitos pastores não vêm para a televisão para confrontar ninguém. Existem um ou outro que fazem isso, né? Mas na maioria das vezes o que você vê hoje são igrejas levantando para dizer que você é o cara, para dizer que você é bom, para você dizer que você é um vencedor, para dizer que você é um vitorioso, que Deus só tem bênçãos para você, né? É o tipo de profecia gente boa, né? Mas que não aponta para o seu pecado, que não aponta para a sua natureza inclinada ao erro, que não chama a sua responsabilidade para uma vida perto do Senhor. Nós precisamos realmente de João Batistas nos dias de hoje. Nós precisamos de pessoas que preparem o caminho de Deus, que preguem no espírito de João Batista, tal qual ele pregou no espírito de Elias. Que Deus abençoe você. Espero que você tenha compreendido um pouquinho, né, essa interpretação bíblica que nós temos no Evangelho. Que Deus continue falando com você. Vamos a um breve intervalo e já voltamos para a meditação de uma palavra abençoada para o seu coração, para a sua vida. Ok? Deus te abençoe. Graça e paz. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No lar, doce lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central. E agora, para meditar com você na palavra do Senhor, na palavra do nosso Deus, uma palavra que é para o teu coração. No primeiro bloco, nós respondemos aqui uma pergunta, tentamos explicar aqui uma passagem bíblica do Novo Testamento, se referindo a João Batista, se referindo a Elias. São coisas que surgem dentro da palavra de Deus, são questionamentos que surgem, são percepções doutrinárias que acontecem, às vezes, de uma religião para outra, e são coisas assim que naturalmente vão acontecer, né? Uma das características do ser humano é a heterogeneidade do seu pensamento, ou seja, nós pensamos de maneira diferente, nós pensamos de forma diferente, né? E por mais que nós devamos conhecer de maneira genuína a palavra de Deus, eu acredito que esse assunto seja um secundário, né? Eu acho que ele não ocupe o lugar de maior importância dentro da dimensão do reino de Deus. Eu quero falar com você, que está me assistindo agora, sobre um assunto que eu penso que é prioritário, que é primeiro lugar, na dimensão do entendimento do reino de Deus. É que Jesus ama a tua vida, independente de como você esteja, independente de quem você seja,
independente do seu currículo, independente da sua história, independente daquilo que você está fazendo nesse momento, eu sei que Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. O programa Graça e Paz, ele tem falado para muitas pessoas diferentes. Ele tem alcançado muitos corações. Eu louvo a Deus quando alguém passa por mim na rua e diz, olha, eu fui abençoado pela tua palavra. Eu fui abençoado pelo teu programa, pelo programa da Igreja Presbiteriana Central. O pastor Luiz Gustavo é só um instrumento, ele é só uma ferramenta. O dia que eu fui embora, vem outro pastor e faz a mesma coisa, né? Porque nós servimos a um só propósito, servimos a um só Senhor. Então hoje eu quero falar para você, que está me ouvindo agora nesse momento, mas se encontra talvez num leito de hospital. Nós temos encontrado com muitas pessoas em leitos de hospital. Nós temos falado para muitas pessoas que se encontram acamados, que se encontram debilitados em enfermidade. Temos falado para muitas pessoas que se acham em depressão, que se acham em tormento de alma. Temos falado para pessoas que se encontram sem esperança. Temos falado para pessoas que parece que a vida se tornou um castigo. Pessoas que talvez já estejam até desejando a morte para si mesmo. Pessoas que perderam a perspectiva da vida. Pessoas que perderam a razão de viver, a alegria de viver. Temos falado para filhos que perderam seus pais. Temos falado para pais que perderam os seus filhos. Temos falado para todos os tipos de pessoa. E existe uma palavra dentro do Evangelho de Mateus, que se encontra no capítulo 11, que na verdade é um convite. É um convite geral. É um convite amoroso, gracioso, sem nenhum tipo de condição, sem nenhum tipo de prerrogativas. Nada condiciona esse convite, nem fisicamente, nem moralmente, nem tampouco financeiramente. Nada condiciona esse convite maravilhoso, que ocupa, na minha perspectiva, um lugar central no entendimento do cristianismo. Deixa eu ler para você. Deixa eu ler para você que se encontra dentro de uma dessas situações que eu citei agora há pouco. Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido, Deus abençoe a tua vida através dessa palavra. Jesus faz um convite maravilhoso, extraordinário, a partir desse texto. Jesus faz um convite abrangente, porque ele diz, vinde a mim todos. Vinde a mim todos. Não é um convite para presbiterianos, não é um convite para batistas, não é um convite para católicos, não é um convite para espíritas, não é um convite para muçulmanos, mas é um convite para todos que estão sobrecarregados. E a ideia de todos que estão sobrecarregados não sai, em hipótese alguma, da condição de ser todos. Porque eu pergunto para você, quem nos dias de hoje não tem sobrecarga na sua vida? Quem nos dias de hoje não possui uma sobrecarga na sua vida? Todos nós estamos cansados. Vivemos numa geração que corre de maneira... Vivemos numa geração que está num giro alto. Os nossos dias passam muito mais rápido. A percepção do tempo hoje se tornou quase que imensurável, porque quando você vê uma coisa, as coisas já aconteceram, o tempo já passou. Parece que 24 horas se tornou pouco para um dia. Parece que nós trabalhamos.
E quando chegamos em casa, parece que já não conseguimos mais descansar, porque nem mesmo o cansaço físico é capaz de nos trazer o sono. Quantos passam uma noite inteira acordados porque não conseguem dormir? Porque a mente continua girando em preocupação, em problemas, em tristezas, em situações que ocasionam o estresse e, quem sabe, aí a falta de paz no coração. Então, queridos, o convite de Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, ele é feito a todos. Todos nós estamos cansados. Alguns talvez mais do que outros. Alguns vivendo condições um pouco mais intensas do que outros, mas o cansaço é marca registrada em todo homem do nosso tempo, em toda mulher, em todo jovem. Ansiedade, a expectativa pelo futuro que virá, talvez a tristeza, o luto pelo passado que aconteceu na nossa vida. Mas ele faz uma outra proposta. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Queridos, que você possa tomar o jugo de Jesus. Nós muitas vezes aceitamos sem reclamar o jugo de uma sociedade. Queremos responder, queremos agradar, queremos suprir as expectativas surreais de uma sociedade louca, perdida, confusa, e nos matamos por isso. Vamos trocar o nosso jugo pelo jugo do Senhor. Deixa Deus colocar a mão dele na sua vida, querido. Deixa o Senhor colocar a mão dele no seu coração. Deixa o Senhor Deus colocar a mão na sua cabeça e dizer: eu estou no controle, eu estou contigo. Olha, existem coisas que você só vai experimentar e conhecer se você tiver coragem. Esse desafio aqui ele é feito dentro dessa perspectiva. Tomai sobre vós. Ele chama, mas ele espera de você uma resposta. Jesus espera da sua vida uma resposta. Tomai sobre vós o meu jugo. É como se ele estivesse dizendo: eu estou te chamando, me aceita. Porque eu vou colocar um fardo leve sobre a sua vida. Porque eu vou colocar paz no seu coração. Porque eu não vou te tirar desse mundo. Eu não vou te livrar do mal. Mas eu não vou te deixar cair nem na tentação, nem no opróbrio da miséria, nem no opróbrio da tristeza. Eu não vou deixar você se destruir ou ser destruído pelas coisas que atormentam a sua alma, a sua mente e o seu coração. Eu vou cuidar de você. Esse é o meu convite para você, querido. Independente da sua religião, independente da sua crença, aceite Jesus no seu coração hoje. Você que está cansado, sobrecarregado. Eu quero te convidar para conhecer a Igreja Presbiteriana. Uma igreja que não quer julgar você, mas uma igreja que quer colocar uma bênção sobre a sua vida, e é Jesus. Mas você não precisa ir na Igreja Presbiteriana, você pode procurar qualquer igreja que pregue que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Talvez seja perto da sua casa. Procure o Senhor. Procure a Cristo. Não procure igreja, querido. Procure Jesus, que está nas igrejas, mas que quer estar principalmente dentro do seu coração. Deixa eu orar por você. Deus, em nome de Jesus, coloca o teu bálsamo, o teu remédio, o teu óleo no coração, na cabeça, na mente, no corpo daquele irmão que me ouve agora. Daquele, ó Deus, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Daquele que não entendeu ainda o seu convite gracioso e maravilhoso. Que o Senhor tenha misericórdia. Aqueles que já creem no Senhor, aqueles que têm fé, mas ainda não conseguiram encontrar a paz por causa das circunstâncias ao redor, que o Senhor faça cessar tudo. Prepara-nos, ó Deus, uma presença na mesa dos meus adversários. Assim orou Davi, e assim eu oro por a vida daquele amigo, ó Deus, que está me assistindo nessa hora. Coloca paz e graça no seu coração. Eu te louvo, Pai, te agradeço por tudo. E que a tua bênção esteja sobre a vida, ó Deus, daqueles que te amam,
daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Coloca a tua bênção, ó Deus, nessa hora na vida dele. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Uma excelente semana para você. Que Deus te abençoe. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.